Boa noite, eu sou a Raquel da Arteira e eu te ajudo a dominar as técnicas de pintura e ser reconhecida por criar peças únicas. Não sei se é bem boa noite, porque ainda tem sol, nós mudamos o nosso horário e hoje é o primeiro dia nesse novo horário. Então sejam bem-vindas e a mudança do horário fazia algum tempo já que nós estávamos pensando nisso, porque às vezes o nosso antigo horário atrapalhava as pessoas que estavam fazendo um jantar ou com a família. Então a gente antecipou um pouquinho para ficar mais fácil para vocês. Então, pessoal, hoje nós estamos iniciando uma nova etapa. Ainda não está tudo concluído, mas mudamos o horário. Daqui a alguns dias nós vamos mudar o nosso cenário também, vai ser outro local aqui da loja. E então nós estamos sempre nos aperfeiçoando para melhorar a imagem para vocês, para ficar mais nítido, mais claro e mais fácil de acompanhar, vocês acompanharem as nossas lives. Isso? Isso aí. Então eu vou dar boa noite pro pessoal que tá entrando aqui no... Boa tarde, boa noite. Pra Rose Carvalho, pra Valéria. Boa tarde. Boa noite pra Nari. Oi, mãe. Ainda bem que ela lembrou. Esqueci de avisar ela que tinha antecipado também. Mas ela é do grupo, né? Ah, é ela verdade. Tá, ela está nas Ganhou mais uma assíduas. estrelinha Ganhou hoje. uma estrelinha. Só falta vir aqui pintar pessoalmente agora. Ela vai vir, vai vir. Já estou sabendo. Quero só ver. Posso baixar aqui? Então, pode baixar aí, Leti. Segura. Nossas imagens. Tentando reconectar. Eu tenho que baixar Tá mais? caindo? Ó. Não? Preciso baixar mais. Segura. Só um minutinho. Me atravessei aqui na frente do... Muito? Quer botar mais pra trás um pouquinho? Eu ia dizer. Vou buscar um pouquinho mais pra trás aqui. Isso aí. Ali. Certinho. Não tá longe, né? Não, porque a peça é grande, Então, né? pessoal, nós estávamos agora aqui há pouco conversando sobre o que a gente faz, sobre o que cada uma faz aqui, porque nós vamos editar novamente o nosso Instagram e colocar informações mais precisas. Então, nós estávamos aqui conversando sobre desde quando a gente pinta, o que a gente faz, o que a gente gosta. Então, isso aí, hoje nós fizemos uma enquete no nosso story, perguntando para vocês o que vocês mais gostam. É importante que vocês respondam essas questões quando a gente pergunta, porque é a partir disso que a gente programa nossas aulas. Então, se você não respondeu ainda no story, tá lá disponível, você prefere gesso ou MDF? Até o horário que eu vi, o MDF tinha passado um pouquinho na frente. Desde o início, né? Tava o Não, gesso mais tava cedo ganhando. tava gesso. Aham. Agora o MDF deu uma reagida. Vamos lá. Não querendo fazer fofoca, mas... É que fica mais fácil para nós direcionarmos também as lives, né? Tipo assim, o pessoal gosta mais de MDF, mais de gesso. A gente faz um pouco mais de MDF, um pouquinho menos de gesso. Eu sempre sugiro para minhas alunas fazerem as duas modalidades. Porque quem pinta gesso, pinta MDF e vice-versa. Nós usamos os mesmos materiais, as mesmas tintas e pincéis. E inclusive algumas técnicas são idênticas. E algumas técnicas é só diferente a forma de aplicar. Então, o gesso também vende muito bem. A gente às vezes até ganha mais dinheiro no gesso do que no MDF. É mais lucrativo, né? É um pouco mais lucrativo porque é mais fácil e rápido de terminar. Então, hoje nós vamos fazer... Essa caixa é minha, da minha casa. Eu tenho duas delas. E elas vão voltar para casa depois. Ó. Errou! Então, como eu estou numa fase de reciclar as coisas e de renovar as peças antigas que eu tenho, essa aqui é uma caixa de ferramentas. Porque, como vocês sabem, eu sou muito organizada. Então, eu tenho Bem antiga, né? tudo nos seus devidos lugares. De quem era essa caixa? Minha caixa. Até ela tem uns machucadinhos. Ela é uma tem herança. deixa eu virar aqui Eu pra acho que mostrar. era... Ela tem uns preguinhos que aparecem, o furinho a gente manteve pra ela ficar... E não lixamos muito também, deixamos
aquele frisadinho da madeira Ela é um aparente. pilas aqui, né, Aqui embaixo. aham. É. Embaixo é madeira natural. Ela é do tempo que as pessoas usavam os materiais que tinham disponíveis para fazer as suas as coisas que necessitavam para guardar as suas coisas. Então eram restinhos de madeira, às vezes misturavam, né? Os tipos Mas agora. olha até a alcinha. Sim, ela não tem emenda, pelo que eu vi. Sim, né? Legal. Aham. Mas é original e vai ficar muito bonita. Então nós pintamos o fundo de Raw Ambert, que é um marrom Ele escuro. já era um marronzinho escuro, né? Ele já era um marronzinho escuro. Tava bem judiada, né, inclusive. Tava. Mas não tava pintada, era só Tava madeira pintado. escura Não, pintada. era uma pintura de marronzinho, aham. E aí nós passamos a cera, que nós usamos a cera incolor em pasta, que já nos perguntaram, depois a gente mostra a latinha. Cris Barcelos, boa noite. E depois nós passamos o palha. Ó, a cera a gente usa essa aqui, não necessariamente esta marca, mas é a cera em lata e em pasta, Incolor. incolor. Isto. E não a cera líquida, que dá outro efeito. É, e a cera líquida, como ela tem silicone, ela pode amarelar com o tempo, né? Alcança ali meu potinho de sorvete. Meu Então, Deus, hoje é o dia. eu herdei mais algumas coisinhas, que são só minhas também, eu vou levar de volta pra casa, eu só trouxe pra mostrar pra elas. Ah, vai. Que são essas ferragens aqui. Tá bem enferrujadinho. Depois nós vamos trabalhar com elas também. Então, eu quero manter tudo rústico. Então, nós vamos usar isso aqui depois na hora de acabar. Vai ficar bem bonito. E aqui vai ter folhas. Tá colado? Sim. Então, Loli, Eu. a Loli que passou os fundos aqui pra nós. Então, assim, um dos cuidados que ela teve foi passar o palha e deixar secar naturalmente. Isso? Exato. Por quê? Porque às vezes, quando a gente usa o secador para acelerar a secagem, ele pode trabalhar a cera que tem no fundo. Ou vela, tem gente que usa É. vela mais ainda, né? Eu sou muito ansiosa, eu não gosto de esperar, no caso. É, eu fui esperando, não acelerei todo o processo. Só quando tava quase, que a peça tava levemente mas assim, fria. e quando a gente vai fazer esse tipo de pintura, eu preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que daí eu passo e deixo ela lá e esqueço ela. É, fui fazendo. Porque senão ficar ali esperando, ninguém tem paciência, né? Então, primeiro eu vou usar uma espátula, porque a ideia é que fique bem rústico mesmo. Passou o ralo, a cera e o palha. E o palha, até Palha, fechar acho que deu várias umas demãos. 4 de mãos de palha. Pra ficar bem fechado. E se não tiver espátula, pode ser o quê? Não sei. Uma A espátula? gente sempre faz com espátula, né? Um estilete, né? Alvalentes, boa noite. O estilete é mais difícil, é perigoso às vezes se machucar ou E alguma até coisa. tirar demais Tirar da tinta, demais. né? É. Vai de levezinho pra encerrar o movimento até chegar no marrom. Não passar disso. Aí hoje até a gente esperou porque eu passei a cera mais grossinha, porque a nossa ideia não é fazer uma provençal. É fazer uma pátina mais desgastada, como se fosse bem batidos, velho. é. O provençal é só um detalhe, só uma bordinha, né? Só a borda, viu? É, só a bordinha. Já nem faz isso aqui, né? Não, eu passei É um só tanto que assim de assim, cera. né? Eu deixei só o meio sem cera. Nossa, já fiz algum Vocês sabem a história da Provençal? Que quando as pessoas... quando mudava a moda de cor, teve uma época que os móveis eram escuros. E depois trocou, era moda móveis claros. Sim. Então ia as pintando, pessoas iam pintando e naturalmente ele vai desgastando Desgastando. e aparecendo no fundo. Então aí que surgiu a... Dá pra fazer com a lixa? Dá. Em vez da espátula? Não fica daria- o mesmo efeito. Fica diferente. Fica diferente. Então a gente queria provocar esse efeito aqui que fica De uma mais madeira bem aparente. machucada, né? Eu vou focar aqui na frente porque eu quero fazer outras coisas também. Então depois, as laterais. É a só gente- lembrar, eu deixei aqui, nós ia passar, mas já que a gente não vai, só lembrar que quando a gente passa
a cera, as primeiras de mão, ele pode ficar um pouquinho rendado. Abre um pouquinho a tinta. Então, mas é assim mesmo quando a gente passa por cima da cera, né? Só a gente tem que insistir um pouquinho e a tinta não tão aguadinha, tão fluida. Depois a gente pode passar mais fluidinha que ela não tem problema, ela fecha. Porque a água que faz aquele efeito, né, de abrir a tinta. E aqui nessa parte, né, como não é uma provençal, a gente optou por ser uma parte de cima clara, porque podia ser outra cor, né? Sim. Dá pra ficar Dei brincando uma raspadinha. tanto, né? Daí fica a critério de cada um, onde quer tirar mais. Não precisa ser uma peça de reciclagem, pode ser feita numa caixa de MDF normal. Ou assim como a gente está mostrando, restaurar alguma coisa. Nós estamos numa vibe de restauração, né? Temos várias encomendas que a gente está aproveitando esse período para fazer. Então, nada melhor do que fazer essa caixa hoje. Então, ó, tira bem o pó. Vai tirar mais? Não? Calma. É que agora... Calma. Agora nós vamos trabalhar com o pincel de cabo amarelo, cerdas mais firmes. E nós vamos fazer dar uma patinada aqui para dar um efeito tipo um amadeirado, clarinho. Só alguma coisinha assim. Manchadinho mesmo. O Spice e o Raw Ambert. Estão gostando, meninas? Falem aí. Porque essas peças quase todo mundo tem na casa da mãe, na casa da avó, em casa, que nem eu tenho por causa do pai, né? Sim. Mas a gente sempre tem uma caixinha assim que dá pra dar uma repaginada nela, né? E de repente até outra utilidade. Né? Ai, fica lindo, vai ficar lindo. O nosso potinho de lixa que a gente fez na outra live, nunca mais que foi um potinho de lixa. Capaz, peguei um pote de iogurte. Eu vi. Aqueles que tu trouxe. Sim, os potão. Meio pequeno, né? Eu acho que tu pegar uma. Assim, pra É que você. temos umas lixas velhas, já botei foto. Quando a gente vai fazer esse tipo de efeito, sempre com o pincel seco. Acredito que vai ficar lindo. Vai, também acho. Dá pra usar outras cores também, se quiser botar um pouco de azul aqui, alguma coisa. Ai, o também azul pode. turquesa fica lindo. Fica. Podia pegar um azul, né, que nós já damos. vi. É que a gente vai fazendo e daí a gente vai pensando nas coisas que a gente quer colocar. É o mais escuro. Olhem, ele tem um frisadinho, isso é da madeira mesmo, né? Ah, sim, esses que a gente vê assim, ó. Então vai ficar aparecendo também e não tem problema nenhum. É por isso que eu falei que eu não quis lixar muito pra não tirar isso, né? Porque se a gente Pra fosse não, deixar liso, de não repente tirar até a massa teria que aquela passar. coisa original do Tá rústico. parecendo a lajota aí? Não. Tá? Pode ir fazendo que demora um pouquinho pra aparecer, mas eu já te dou um retorno. Eu tô tão concentrada na peça que esqueci dele assistindo que tava aparecendo. Agora está. E que eu ia dizer que a gente tá no 12 aqui, a cabeça tá a 1000, porque a gente tem um monte de projetos, um monte de ideias pra esse ano. Como eu disse hoje é recém terça-feira, o ano tá começando, é o momento da gente fazer os planos. Se quiser, dá pra pintar embaixo também com azul umas partes e raspar, né? Dá também. Sim, fica por isso que eu falei, bonito, dá né? pra trabalhar a pátina embaixo, dá pra fazer tipo de pinceladas de cores, assim, meio mescla. Sim. Pintar por cima e descascar também, fica bonito. Acho que é mexicana que é desse estilo, não é? É. Eu vou limpar meu pincel somente com o guardanapo, sem colocar na água. E agora eu vou entrar com o Raw Ambert, que é o marrom escuro. Agora eu vou dar uma sujadinha Precisa. por fora, toda a borda. E aqui quando são
os descascados mais intensos, mais para baixo, eu vou seguir aqui por fora. Deixa eu ver. Vai me dizendo aí, agora. Tô cuidando. Porque eu hoje não estou vivendo. Nós estamos testando posição da câmera, a gente está testando luz. Vocês podem dizer para nós também o que vocês estão achando. Dá pra ver ali? Dá. É bem limpar o pincel na peça, né? Esfregar, né? Se empolga. Se quiser fazer alguns veios mais fortezinhos, pode também. Bonita, né? Fica. Eu adoro trabalhar com madeira, eu sou suspeita, né? E eu gosto que apareça esses detalhes, que nem esses frisinhos que ficaram, é da própria bonito. madeira. Eu ainda falei que eu não quis pintar de rolo pra ele não ficar por um bocadinho. Isso é importante também, porque muda o efeito da peça. Que lindo que ficou. Agora a gente vai fazer as folhas aqui no meio. A alça também tem... Tem. Será? Depois ela vai ser toda descascada. Então agora eu vou fazer aqui. Tem uma lapiseira, um lápis? Só pra me dar uma marcadinha. Lá na última. Vamos... Mas em cima, lá, aí. Pode ser aí. lápis, tanto faz. Nossa. Vou sentar mais aqui. Eu vou deixar aqui esse espaço livre, porque depois eu vou colar os meus medir? ferrinhos. Vai tapada aí, ó. Não, não foi mais Já pra cima botou aqui, ó. mais pra cima. Aí sim. Aqui depois eu vou escrever ferragens. E aqui eu vou fazer os galhos. Não precisa ser... Ia ficar bonito pintar aquelas espátulazinhas de jardim também. Também pensei. Escolher. Então, antes de fazer as folhas e coisas, eu vou dar uma sombreada antes nesse caminho aqui dos galhos, que depois eu só com o Spice. Primeiro, eu só vou fazer uma sombrinha aqui. Cleusa Peruso, boa noite. Oi, Cleuzinha. Boa noite. A Cleuzinha também é uma das mais assíduas. Só vou dar uma sujadinha aqui para dar uma profundidade nos nossos galhos. Tá bem boa a claridade, conforme tu passa a mão dá pra ver até os risquinhos da lapiseira. Aqui também. Tá bem boa a imagem. E tá bonito aquele branco no fundo. Uhum. Não saiu só. Eu tô parecendo um anjo. É que a gente tem o privilégio de ter o pôr do sol no nossa, aqui atrás, onde a Raquel onde tem a cortina. Então nós vamos ajustando as cores. Dá uma secadinha para mim poder passar aqui por cima nesse centro e não tumultuar. Quem mais que está aí? Boa noite, Ângela. Vamos ver quem está aqui na... Ó, se tá um pouquinho mais forte, é só puxar um pouquinho que vem. É uma questão de espalhar a tinta que a gente colocou na peça. Esse lado aqui tem menos. Boa noite, Sil, tudo bem? Tá
mais curta. Se o pavô chegou, Oi, Sil. Sil. Essa é outra aluna arteira que rende muito, faz coisas lindas. essa produz. Lembra de deixar um segundinho mais ali pra câmera pegar bem? Sim. Tá, aí fica a critério de vocês a quantidade de galhos. Isso aqui a gente usa em casinha, a gente usa em caixa. Que isso é só um fundo para as folhas não ficarem voando, né, Raquel? É. Agora eu vou fazer os galhos com o Rauambert. E depois nós vamos fazer as folhas. O liner. Tá ligado, ar? Quente? Quer que eu tire os papelzinhos da frente? Não, não é? Ai, azar. Lá no calor. Ah. Vou Tu tentar também lá, colocar. né? Não, eu tô tranquila. Não vou dar braço torcer pra ninguém, né? Vai que é uma briga. Quer tirar o papelzinho do teu lado? Não, deixa. Tira pra ela, tira daquele lado. Nós estamos aqui, Derretendo. uma tá normal, a outra tá derretendo e a outra tá congelando. Tudo é uma questão de idade. Mas eu e a Beth, a gente é da mesma idade. A gente tem meses de diferença. Tem 31? Eu tenho 31 também. É que eu já fiz 40, né? Ó, pode apoiar o dedinho. Essa história de apoiar a mão facilita muito o trabalho também. Se você fica com a mão erguida, sem apoio nenhum, fica muito mais E é fácil. aleatório, né? Esses galinhos. Sim. É, ela tá seguindo mais ou menos a sombra ali, mas nada impede que faça mais ou menos. Aquelas ali é só pra dar o fundo, né? Sim. Pra não ficar assim muito... Deu, né? Que bonito. Agora vamos às folhas. Pedi pra Renata fazer uma caixa pra mim de ferramenta. Ai, meu Deus do céu. Sentiram, né? É Tudo que eu bom preciso. mesmo. Tem porque- outro azulejo limpo ali. É. Então me dá um limpinho que ele fica mais fácil. Me dá esse. Porque O maiorzinho. Então, como a nossa caixa é grande, eu vou fazer uma dupla. caiu a internet. Voltou. Voltamos. Voltou. Então aqui tá aparecendo aí, Lô? Não, já vou arrumar, pode deixar. Olha lá, Jota. Não tá aparecendo. Pode ir começando que deu ajusto. A Solange tá perguntando. Por último, passou o lápis? É o pincel liner com a tinta marrom escura. Esse aqui, ó. É o pincel, esse aqui é o Condor 422000. Primeiro foi o lápis pra dar uma referência. Primeiro, só pra te dar uma orientação pra que lado você vai. Se não quiser fazer direto, também não tem problema. Mas daí eu dei uma marcadinha, porque depois eu vou colar aqui outra coisa. Então, eu dei uma marcadinha com a lapiseira. Depois eu fiz a sombra no begezinho, só pra dar uma profundidade. E daí, pra reforçar os galhos, eu usei o marrom escuro, Rauambert. Agora eu vou usar esse pincelzinho chato de pelos sintéticos, de cerdas sintéticas. Ele é da Keramic 321, número 10. Pode ser qualquer tamanho que você deseje. Depende do tamanho da folha. Então, eu vou tirar o excesso de água no papel. Coloco um ladinho no verde musgo, um ladinho no verde quilt, que é o mais escuro. Espalha, espalha, para dar uma matizada nas cores. Sem ir pra lá e pra cá, né? Ele é no mesmo lugar. No mesmo lugar. E agora eu vou encostar o pincel aqui de ladinho e vamos fazer esse movimento. E agora eu vou virar o pincel e vou fazer um movimento ao contrário.
tira o excesso, pontinha no claro, pontinha no escuro. Espalha, espalha, encosta. Aqui eu tô usando a cor escura para fora. Então, ó, encosta. Tem que cuidar sempre pra colocar daí pra virar o pincel pra ficar a cor clara pra dentro, né? Dá pra ver bem, olha, gente. Eu gostei desse cor. Nunca sai assim com o pincel de um ângulo reto, sempre de ladinho. Dá delay. É 6 segundos, eu já contei. Aqui tem que virar. A minha posição aqui não tá muito cômoda, porque tá virada pra lá, mas a gente começa... Tu faz um movimento tipo um lequezinho, né? Redondinho. Ei, vai dando uma tremidinha, Quer fazer né? na pedra pra gente mostrar? E daí a gente consegue... Tá. Aqui tá o galho e aqui tá a folha. Então, encosta de ladinho. Vira o pincel e vai virando ele pra ficar a pontinha fina. É um movimento contínuo, tu não ergue o pincel, tu só vira ele lá na pontinha, pra finalizar, né? Então, escuro, clarinho. Aparece isso pra você assim? Aqui não. É uma luta. De pé fica melhor. Pode começar a visualizar, né? Agora ficou melhor. Ficou mais bonita. Sim. É que a gente tem que ter uma boa visualização, né? Ah, sim, tava pintando a cabeça pra baixo. Meire Viana falou perfeito. Fica lindo, né? Ele já fica até com miolinho, né? Fica parece os veinhos, né? Ó, vira e Porque finaliza. quando tu vira, fica com a mão na frente, né? É, Vamos ver. Então, mas dá pra ver. Aqui dá pra ver. Fica na frente. agora ficou bom. A Cris disse que tá encantada. Lindo, né, Cris? Duvido que tem coragem de pôr ferragens dentro. Eu pensei a mesma coisa. Nunca Eu acho que mais vai você ficar gosta mais... de ferramenta. Acho que vai ficar mais bonito uns vasinhos com os verdinhos, né? Bom, umas ferragens sim, não tão brutas. Eu também pensei em 2 vasinhos desses mais altinhos. Que daí Tá. eu assim no meio. Agora a gente vai fazer pro outro lado a mesma coisa. Sempre tem que ir posicionando a mão. Aquele silêncio, a pessoa não respira. Mas umas ferragens de jardim fica bonito, né? Fica. Ali não dá pra Oi, ver. tia Mari. Isso chama-se habilidade, né? Exatamente. Treino, muito treino. Muito treino. E não pode ter medo de arriscar, né? Que é o que nem a gente tava fazendo na E- pedra ali. Testa num papelão, testa num... Se eu falar aqui que é fácil, talvez não acreditem, né? Mas já faz sem penso, né? Sim. Automático. O que mais atrapalha as pessoas para fazerem as folhas, ou qualquer dessas pinturas gestuais, é o medo. Acredito que pode ser até um revisteiro. Porque quando a gente pensa no que a gente vai fazer, não sai, né? Que nem a Loli disse. Eu penso. É que a gente treina e daí o movimento fica quase que involuntário, né? A gente pensa em fazer aquela florzinha e só vai largando, a mão já vai no automático. Acredito que ainda tem muitas revistas. Eu tenho também.
Eu tenho uma coletânea que eu comprei de artesanato, eu vou trazer pra vocês verem. Mandei encadernar. 2 livrão assim, ó. Nem sei de que ano que é. As outras que eu tinha de artesanato eu já doei, passei tudo pra frente, porque eu tinha um absurdo de revista. Nem gosto. Eu Boneca. tinha emprestado aquelas minhas importadas pra Tita, lembra? Agora veio tudo de volta. Aquelas sim, aquelas eram disputadas. Tá bom? Ou mais? Tá. Quer olhar daqui? Vamos ver. Eu acho que tá bom, né? Não precisa mais folhas. 9 pra cada lado. Tu contou quantas tem? Contei, 9 Ah, pra gente, cada ganhei de lado. mim. Deu certo? 9 pra cada lado tem. Não contei. Então agora eu vou fazer como se fosse aqui uma amarração. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas folhas. Eu vou pegar as 2 cores. Parece? Vou ver agora. Consegue? Pode aparecer um pouquinho mais. Opa, errei lá. Da cor. Acontece. Também tu tá enxergando. A Mary disse que está apaixonada. E a Cris falou perfeito. Muito obrigada. Só puxa ali. Faz um... Uhum. Por isso que a É gente como sempre se fala fosse uma vírgula. da técnica, né? Pintura gestual é só treino. E assim, as folhas, o listrado, a gente usa o pincel reto. Quando eu quero fazer uma vírgula, eu uso em pezinho, assim. Encosta, fica gordinho e puxa, vai erguendo a mão. Pra dar aquele movimento. É isso? Lindo. Gostaram? Depois ainda vai as chapinhas aqui, É. né? Então depois nós vamos... Aqui, quer mostrar que tu tava treinando? Eu tava treinando aqui pra ver se pegava tinta. Então nós vamos ver se nós vamos colocar ou não e qual tipo Dá pra de colocar nesse letra. lado também. É, ou vamos usar uma aqui. Da pena de tapar. É, né? da pena. Mostrou bem de pertinho. Eu Essa colocaria cabelo. assim, ó. Essas O de pezinho? ferragens, né? Também. É, assim, ó, dá pra colocar aqui em cima. Isso Tipo nós de vamos pezinho, testar ó. depois. Que amor de pezinho, não. É. E daí tem aqueles pininhos ali, daí tapa. Daí a gente pode também, se quiser, amarrar um cordão aqui em alguma parte, fazer um... Até uma cordinha um pouquinho mais grossinha, né? A gente sempre usa uma ráfia fininha. É, pode Mas ser esse uma comporta até uma cordinha, né? Daquela... Tem aquela grossa que a gente usa ali. corda mesmo. Não, cordão, aquele. Ráfia? Não. Ai, meu Aquele Deus. lá, sabe, né? Aquele. Aquele, Aham, vocês sabem, né? Eu não entendi qual, mas tô concordando. Aquele. É. 4 Sim. letras só é o nome dele. Rami. Rami. Ah, viu? Ó, a Malu Presentes, que assim já está lindo. Depois, sempre a gente posta a peça finalizada. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do nosso trabalho aqui. Mas a gente vai postando e vocês podem usar isso em outras coisas, né? Sisal, a Cris falou. É, também sisal. Que o sisal tem espessura diferente, né? Até a palha italiana fica legalzinho. Palha da Costa? Palha da Costa. Palha na Itália já. Importamos palha já. Uma pessoa Pode ser chique, palha que tem no eu Brasil, né, admiro. gente? Não sei. A gente entendeu. Então, pessoal, a peça de hoje era isso. Quer ir a Lilete? Pra ela voltar. Eu vou mostrar pra vocês, eu sempre mostro algum que trabalhinho, surpresa. Meu Deus. Peraí que eu vou buscar. A nossa conexão, às vezes, hoje tá meia falha, mas vamos indo. Hoje a Leti terminou esse porta-fraldas, que é uma encomenda. Solange Delgado, boa noite. Eu quero mostrar pra vocês como é delicada. O acabamento é o importante nas peças. Então, tudo aqui com aplicações de pérolas. O coração tem um glitter branco. O nome do bebê. Então, está prontinha pra mamãe, que nós vamos entregar amanhã no hospital. Que ela já está lá pronta pra Maria Luísa nascer. Gostaram? Lindo. Então, entre outras coisas, isso a gente fez hoje. Programamos a live. Eu tô pintando uma prateleira nova, Enorme. enorme. Já tem E olhos. tem mais uma, né? São tem duas. olhos Ó, a gordos Valéria já. disse que essa pro arrasa.
Muito obrigada, Luninha. Ganhou A uma Cris que estrela. gostou da delicadeza. Prateleira vai fazer parte do novo cenário. Né? É, se Exato. preparem, porque vai ficar bem bacana. Finalizei aquela outra caixinha lá, pega lá ali. Qual? Lá. Ah, Ah, eu ia dizer, ele veio pra baixo já. Que a gente fez esses dias na live. Inclusive já está vou tirar essa vendida. caixa rosa. Postei e vendi. Ó, resolvi colocar uma tagzinha ali e coloquei um sisal aqui na... É sisal, né? Esse. É. Na alcinha. Bom, é um barbante. É, a Cleusa e a Valéria disseram que ficou lindo. Ó, ficou uma gracinha. Essa aqui não adianta vocês quererem porque já está vendida. Não adianta querer, é por isso que ótimo. foi terminada. Por Linda isso, demais. terminamos Essa ficou rapidinho. linda. Essa vai ficar linda depois com E a- ainda dá pra trabalhar aqui, porque aqui eu também passei Sim. cera. É, ali tem que... Tudo ainda vamos trabalhar mais um pouquinho. Que graça que ficou mesmo. Então, pessoal, muito obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado do novo horário. Coloquem aí Vamos nos se comentários. adaptando, né? Nós vamos também nos adaptando. E se preparem, porque nós temos muitas coisas novas que nós vamos fazer, que nós vamos mostrar. Nós estamos cheios de energia para começar esse ano. Espero que vocês também. Se você ainda não pinta, está em dúvida, melhor hora para começar a pintar é no começo do ano mesmo. Porque daí a gente tá animada, com as energias renovadas. Todo gás. E quando a gente faz planos e fica postergando, a gente acaba perdendo essa energia e acaba não fazendo nada. Então, se você se programou para começar a pintar, não tem desculpa, nós estamos aqui ensinando todas as terças e quintas às 19 horas. 19 horas agora. 19 Raquel horas agora. Almeida tá perguntando, vai ficar salva a live? Agora nós vamos mudar isso também. Vai ficar salva por alguns dias. Então, por Várias enquanto... mudanças. Muitas mudanças. Sim, eu falei no começo, tem várias mudanças pra A esse gente ano. só vai obedecendo, né? É. Olhem lá o nosso perfil, ele também vai mudar um pouquinho, vai ficar mais bonito, mais elaborado, vai ter mais informações disponíveis para vocês. Então, nós estamos trabalhando para melhorar. Então, espero que vocês gostem bastante das novidades. E nós vamos também comunicando aqui, né? Claro, claro. Ative o sininho pra estar por dentro das nossas atualizações. Acompanhe nosso story, a gente vai postar mais coisas também para vocês acompanharem nosso dia a dia aqui. Ver que tem pessoas que falam, ai, que bom, pintam, né? Ficam a tarde inteira Sentado, sentadas pintando. Não é tão leve assim como falam, porque a gente lixa, a gente escova, a gente pinta, A pessoa não tem mais unha. carrega pra cima, põe pra baixo. Eu tô com aquela prateleira lá gigante, ainda mais os olhos gordos, né? Querendo captar a minha prateleira. Então, Cris, gratidão a todas vocês. Obrigada. nós também Nós agradecemos. pela Cris da nossa assídua, né? É, a Cris tá sempre aí. Sempre dando a sua graça. E sem vocês não teria sentido também E por estarmos isso que aqui, é né? importante que a Raquel falou no começo, eu vou reforçar, quando tem alguma enquete, as pessoas participarem. Porque Pra gente saber facilita, que às vezes, rumo na também, decisão né? de uma peça, né? Facilita para nós também. Então é isso por hoje. E eu não sei, eu sou suspeita, mas nós temos trazido aqui para vocês o que tem de melhor, né? Sempre. O nosso melhor, pelo menos. E buscando que vocês cresçam e que aprendam e que saiam fazendo coisas lindas por aí. Mesmo com o que tem em casa. Com o que tem em casa sem gastar muito e sabendo que a gente pode transformar qualquer peça, mesmo que seja antiga, rústica, numa peça linda e muito atual. A Cris está comentando, é bem pesado o trabalho com artesanato, mas muito gratificante. Muito gratificante mesmo. A gente realiza, né? Sim, esse dia eu estava respondendo um questionário e daí perguntaram qual a sua profissão. E daí depois, você gosta de trabalhar com o que você trabalha? Sim. E eu fiquei imaginando uma pessoa que... Não, mas muita gente não gosta. Que não Pois é. gosta, que é um peso ir trabalhar e fazer essa... Eu não, eu tô sempre pronta cedo. Porque o artesanato, mesmo como um hobby, ele pode ser uma válvula de alívio para a pessoa, né? Isso. Com certeza. Nós já falamos sobre isso É, várias da vezes. importância, né? Porque no momento que a gente tá pintando é o momento que a cabeça da gente fica livre dos problemas, depressões. Então, Como a gente pensa o dia inteiro. nós estamos sempre Sempre felizes. livre dos problemas. Graças, Marta. Marta disse que você é genial, Raquel. Certo?
Muito obrigada. Eu vou contando as novidades aqui das coisas das pessoas. Então, até quinta-feira, às Às 19 horas. 19 Às 19 horas. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.